Fala pessoal, muito bom dia. Você que é assinante do nosso clube de membros, esse vídeo é exclusivo, só você consegue conferir. A gente que estava um pouquinho afastado dos vídeos do clube de membros, mas estamos retomando. E hoje, daqui a pouquinho, às 20h30, tem jogaço na tela do Lakers da Zoeira. Tem Lakers e Boston Celtics ao vivo, direto da Crypto Arena. Não é no TD Garden, jogaremos em casa mais uma partida. E o Lakers, que depois da boa vitória para cima do Clippers, vai dar uma empurrada no Bostão de Amassa. É necessário, a gente que perdeu no Garden, e temos que minimamente, né, tirar, né, esse mal-estar, porque perder para o Boston não tem graça nenhuma, em momento algum. Seja com o Lakers bem, o Lakers mal, o Boston bem, o Boston mal. Mas a gente precisa vencer o Boston hoje, primeiro pelo nosso ego, e segundo, porque a gente embola cada vez mais a classificação, e é o que eu já falei em lives anteriores. Buscamos estar entre os 3 primeiros colocados da Conferência Oeste. É difícil? É complicado? É. Mas a gente precisa dar um jeito de ficar entre os 3 primeiros para a gente poder escolher, né, o nosso adversário. Se a gente ficar em terceiro, a gente enfrenta o sexto. Se a gente ficar em quarto, a gente enfrenta o quinto. O melhor dos mundos seria ficar em segundo, né? Porque aí a gente enfrentava alguém do play-in. Mas vamos com calma, que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, e já temos liberado o scout médico para a gente curtir, e mais uma vez, ô glória, né? Somente Bronny James e Abdul Tyrell estão fora. Mas estão machucados, Alex? Não, não estão machucados. Eles estão no South Bay Lakers, que estará jogando nesse final de semana. Aliás, eu acho que jogou ontem, deve jogar hoje, alguma coisa do tipo. Então, Bronny e Abdul, eles estão mantendo o ritmo, mantendo a forma nesse final de semana no South Bay Lakers. Então, tá ótimo, tá bom. O importante é isso. Nós temos o nosso time completinho, sem ninguém machucadinho, sem nada. Apesar do LeBron ter sentido o joelho no treino de quinta-feira, na sexta-feira ele jogou. Tivemos alguns erros do LeBron, e depois foi passado que ele teve problemas também de enxaqueca, ou seja, estava com dores de cabeça terríveis, e mesmo assim o velho fez o esforço para entrar em quadra. Então, a princípio, né, nem joelho, nem dor de cabeça para o jogo de hoje contra o Boston Celtics, que é sempre um jogo importante e que todo mundo quer estar em quadra, né? Isso aí é que é o determinante, e a gente vai ter a nossa equipe completinha. Ainda falando do jogo contra o Clippers, né, não só JJ, como o próprio Reeves, deixaram bem claro, né, como a qualidade no primeiro quarto, e seria o melhor, né, o maior dos sonhos, se a gente conseguisse manter aquele ritmo de primeiro quarto. Foi algo inimaginável. A gente tem um aproveitamento de 84,2% dos arremessos, foram 16 acertados para 19 field goals. Foi algo surreal, né? Mas essa surrealidade nada mais prova do que o que eu falo aqui. Nós temos um ataque extremamente poderoso. É uma pena que o time não tenha aquele equilíbrio defensivo necessário para que esse time se tornasse um avassalador, um espetáculo à parte, como é o Thunder, por exemplo, que tem nos 2 lados da quadra uma intensidade muito grande. Mas devagar, as coisas vão acontecendo. Faltam agora 27 jogos, faltavam 28. É o sprint final, e eu costumo dizer, né? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Calma, tudo pode dar certo. E vai dar certo. Pessoal, tivemos também ontem algumas partidas e problemas, tá? Problemas.
Mas antes desses problemas que aconteceram, eu vou informar a vocês que Mark Walter não está para brincadeira. Ah, Alex, mandou mais alguém embora? Vai contratar mais alguma novidade para a administração do time? Não, dessa vez o problema é para os torcedores nativos ali em Los Angeles, para os torcedores que fazem viagens, né, com a expectativa de conhecer a Crypto Arena, de assistir o Los Angeles Lakers. Marco Walter planeja aumento significativo no preço dos ingressos para a próxima temporada. E ele disse: estamos ajustando os preços porque eles refletem o cenário atual de mercado e demanda. Ou seja, pessoal, quem imaginou em algum momento, né, que essa evolução administrativa, esse caminhão de dinheiro que foi pago para poder administrar uma franquia do tamanho do Los Angeles Lakers, não estouraria esse problema na mão de alguém. Estouraria sim. Estourou, por exemplo, na mão dos torcedores, que agora terão que pagar muito mais caro para poder assistir o Los Angeles Lakers. Realmente o mercado é assim, e não pensem você que o empresário ele adquire a franquia não só para o prazer de ver essa franquia ser vitoriosa, mas ele também quer ser vitorioso nisso aqui, na grana. E, com certeza, ele já tenta buscar, né, iniciar a recuperação desses 10 bilhões de dólares que ele e seus associados utilizaram para adquirir, para começarem a ter o Los Angeles Lakers nas mãos. Então, é isso. Isso implica para a gente? Não diretamente, mas algum de nós que em algum momento estava fazendo uma poupançazinha para ir a Los Angeles assistir o Lakers, prepare para fazer mais um pouquinho de poupança, porque os ingressos estarão mais caros. Um outro detalhe a chamar a atenção, pessoal, e é em relação à campanha do Los Angeles Lakers. O Lakers, sempre quando está na frente do placar, após o terceiro quarto, tem 25 vitórias e nenhuma derrota. 25 vitórias e nenhuma derrota. E quando chega no quarto período, né, aquele quarto decisivo, 16 vitórias e 3 derrotas. Ninguém na temporada, nem o Thunder, tem esses números na liga. Então, é o que eu digo. Tenho esperança, porque a minha é gigantesca, para que muita coisa que a gente acha que não pode acontecer, de repente, venha a acontecer. Tropa, temos também uma informação do jogo de ontem entre Phoenix Suns e Orlando Magic. O jogo foi para 2 prorrogações e ele, Dillon Brooks, esse canalhão sem vergonha, mas que todos nós queríamos no nosso time, que é um cara de tiro, porrada e bomba, eis que é por isso que eu estou dizendo para vocês, tudo tem que dar certo. Porque quando as coisas não dão certo, fica difícil. E já não estão dando certo para o Phoenix nesse momento. Dillon Brooks fraturou a mão, senhores, no jogo de ontem. E a tendência é ele ficar várias semanas fora. Não há ainda uma expectativa de retorno, mas uma fratura na mão, até calcificar aquela coisa toda. É óbvio, tratamento, tudo que a gente pode imaginar que seja feito nos dias de hoje, mas é um prejuízo extraordinariamente ruim, né, para o Phoenix Suns. E não só esse problema do Dillon Brooks, o nosso queridíssimo Devin Booker também deve ficar pelo menos de 1 semana a 10 dias fora, né? E Brooks que teve mais uma vez uma entorse no tornozelo.
Ou seja, de cara, o Suns perde Dillon Brooks, que se machucou na última partida contra os Spurs, e agora, no jogo seguinte, perde Dillon Brooks por um período que não há definição. Ou seja, entre aspas, né, para a gente, é uma notícia que deve dificultar e muito para o Suns aí nos próximos jogos, e a gente pode cada vez mais abrir distância e manter o Suns longe da gente. Isso aí também é importante, mas é claro, não torcendo para que ninguém do Suns se machucasse, mas está acontecendo. A liga é assim e vive dessas nuances. E podemos, depois dos resultados de ontem, inclusive tivemos resultados importantíssimos na tabela para nos deixarmos cada vez mais misturadinhos na Conferência Oeste. E agora vocês vão olhar, né, os resultados de ontem e a classificação atualizada. Dá uma olhadinha aí. O Phoenix Suns derrotou o Orlando Magic 113-110 com o Jalen Green matando o game winner decisivo, né? Jalen Green, que andou machucado aí boa parte da temporada, retorna, mas Devin Booker e Dillon Brooks se machucam. O Philadelphia vem caindo pelas tabelas, 126-111 para o Pelicans. O Miami Heat 136-120, com um detalhe, tá? Eu ainda vou botar o lance no nosso canal, mas o filho do homem, né? O Pippen Jr., meu Deus do céu, quebrou o pau, sensacional. O Detroit Pistons venceu o Chicago Bulls 126-110. O San Antonio Spurs tomou muito ponto do Sacramento, né? 139-122, mas venceu. E o New York Knicks de virada venceu o Houston Rockets, e tá aí o resultado, né? Que eu estava falando, que foi importante para misturar ainda mais a classificação do Oeste. O Knicks venceu por 108-106. Os jogos de hoje, mais tarde, às 15 horas, tem Thunder e Cavaliers. Às 17h30, Hawks e Nets. Bucks e Raptors. Warriors e Nuggets. Depois, às 19 horas, tem Pacers e Mavericks. Às 20h30, Lakers e Boston, com transmissão aqui no Lakers da Zoeira. Às 21 horas, Minnesota e Filadélfia. Depois tem Bulls e Knicks. Depois tem Suns e Blazers. E tem Clippers e Orlando Magic. Muito jogo hoje, nesta domingueira maravilhosa de NBA. E vamos colocar na tela a classificação atualizada. Ó, e tá aí, ó, o Oklahoma, os Spurs, e agora a novidade: Denver, Houston e Lakers, né? Eu não vou dizer a mesma campanha, porque o Denver tem 2 vitórias a mais, obviamente 2 jogos a mais. E 36-21, Houston 34-21, Lakers 34-21. Por isso que eu digo, hoje é preponderante, hoje é importantíssimo que o Lakers vença o Boston Celtics. Primeiro, porque é o nosso maior rival. E segundo, porque vai reverberar aí na classificação. O Minnesota ainda coladinho em todo mundo é o 6º, depois o Suns, Warriors, Clippers e o Blazers. E do outro lado, com a vitória de ontem, de virada para cima do Houston Rockets, o Knicks reassume a 3ª posição, ficando aí com 36 vitórias e 21 derrotas. O Detroit lidera, Boston é o 2º, e olha só o significado da vitória hoje do Lakers para cima do Boston. Nós estaremos vencendo simplesmente o 2º colocado da Conferência Leste. Simplesmente isso. Knicks, Cavaliers, o Raptors e o Philadelphia em queda livre. É o 6º, Heat, Magic, Hawks e Hornets completa aí a classificação no play-in. Pessoal, mais tarde
teremos um suculento Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Conto com a presença de todos. E esse vídeo que foi exclusivo para você, assinante do nosso clube de membros. Mais tarde, dá uma olhadinha na aba post que você terá, né, o link para assistir esse jogo ao vivo, com imagens em 1080 e a narração e os comentários em português. Que é isso, né? Nós somos assim. Estamos em todas e fazendo essa farra gostosa. Lakers e Clippers nos trouxe a maior audiência em todos os canais que fazem esse tipo de transmissão e, mais uma vez, agradecer demais a vocês que nos ajudaram. Ultrapassamos os 400 likes, ultrapassamos 61.200 inscritos, então tudo isso daí só é possível por causa de vocês, nossos assinantes, inclusive, principalmente os nossos assinantes que assinam o nosso clube de membros, que nos ajudam de forma espetacular, maravilhosa. Muito obrigado. Pessoal, até mais tarde, um ótimo domingo, um ótimo papá de domingo. Papá de domingo é diferenciado, né? Farofinha, frango, maionese, porra, eu adoro. Tchau, fui!